Capítulo número 8. Convenção e libertação. As coisas deste mundo são apenas convenções que nós mesmos criamos. Tendo estabelecido essas convenções, nos perdemos nelas e nos recusamos a soltar-nos delas, fazendo surgir o apego às nossas ideias e opiniões pessoais. Esse apego nunca termina, ele é samsara, fluindo sem ter um fim. Não se acaba. Agora, se conhecermos a realidade convencional, então conheceremos a libertação. Se conhecermos claramente a libertação, então conheceremos a convenção. Isso é conhecer o Dhamma. Neste caso, há um fim. Vejam as pessoas, por exemplo. Na verdade, as pessoas não possuem nomes. Nós simplesmente nascemos nus no mundo. Se temos nomes, eles surgem apenas por convenção. Eu tenho analisado esse assunto em profundidade e vejo que o não entendimento da verdade dessa convenção pode ser prejudicial para as pessoas. É simplesmente algo que usamos por conveniência. Sem isso não poderíamos nos comunicar, não haveria nada para ser dito, nenhuma linguagem. Eu vi ocidentais fazendo meditação em grupo no Ocidente. Quando eles se levantavam após a meditação, homens e mulheres juntos, às vezes eles se tocavam uns aos outros nas cabeças. Vendo isso eu pensei, se nos apegamos às convenções, o surgimento das contaminações mentais é imediato. Se pudermos nos soltar das convenções, abrir mão de nossas opiniões, estaremos em paz. Como os generais e coronéis, homens de posição destacada na sociedade que vêm me ver, quando eles chegam e dizem, por favor, toque a minha cabeça. Se eles assim o pedem, não existe nada de errado com isso, eles ficam felizes em ter as cabeças tocadas. Mas se você tocar as cabeças deles no meio da rua, é uma outra história. Isso se deve ao apego, por isso eu sinto que soltar-se das coisas é realmente o caminho para a paz. Tocar uma cabeça é contra os nossos costumes, mas na verdade não é nada. Quando eles concordam que a cabeça pode ser tocada, não existe nada de errado. É como tocar num repolho ou numa batata. Aceitar, abandonar, soltar, esse é o caminho da leveza. No simples ato de se apegar, surge o vir a ser e o nascimento. O perigo está exatamente aí. O Buda ensinou acerca da convenção e como se desfazer da convenção da forma correta, e assim alcançar a libertação. Essa é a liberdade, não se apegar a convenções. Todas as coisas nesse mundo possuem uma realidade convencional. Tendo estabelecido essa realidade convencional, nós não devemos nos deixar enganar por ela, porque perder-se nela realmente conduz ao sofrimento. Esse ponto relativo a regras e convenções é de suprema importância. Aquele que puder superá-lo, superará o sofrimento. No entanto, elas são uma característica do nosso mundo. Vejam o Sr. Bunma, por exemplo. Ele era uma pessoa comum, mas agora ele fez. Mas se tentamos nos comportar de acordo com a realidade mais elevada, numa situação inadequada, isso é errado. Em que sentido é errado? É errado em relação às contaminações mentais das pessoas. Todas as pessoas possuem contaminações mentais. Em uma situação nos comportamos de uma forma, em outra situação precisamos nos comportar de outra forma. Precisamos saber aquilo que é aceito e o que não é, porque vivemos de acordo com as convenções. Os problemas ocorrem porque as pessoas se apegam a elas. Se supomos que algo é, então será. Está ali porque supomos que está ali. Mas se você olhar mais de perto, no seu sentido absoluto, essas coisas na verdade não existem. Eu tenho dito com frequência, antes éramos leigos e agora somos monges. Vivíamos de acordo com as convenções das pessoas leigas. E agora vivemos de acordo com as convenções dos monges. Nós somos monges por convenção. Não somos monges através da libertação. No início, estabelecemos convenções como estas,
Mas se uma pessoa apenas se ordena, isso não significa que ela terá superado as contaminações mentais. Se tomarmos um punhado de areia e nos pusermos de acordo em chamá-lo de sal, isso faz com que seja sal? É sal apenas no nome, não na realidade. Você não poderia usá-lo para cozinhar. O seu único uso está limitado ao universo daquele acordo, porque na realidade, nesse caso, não existe sal, somente areia. Se converterá em sal somente pela nossa suposição de que é assim. Essa palavra libertação é em si mesma apenas uma convenção, mas se refere àquilo que está além das convenções. Tendo obtido a liberdade, tendo alcançado a libertação, nós ainda temos que usar a convenção desse modo, a nos referirmos a ela como libertação. Se não tivéssemos as convenções, não poderíamos nos comunicar. Portanto, elas têm a sua utilidade. Por exemplo, as pessoas têm nomes diferentes, mas elas não deixam de ser pessoas. Se não tivermos nomes para diferenciar entre elas e quiséssemos chamar alguém em uma multidão dizendo: "Ei, pessoa, pessoa", isso seria inútil. Você não poderia dizer quem iria responder, porque elas todas são pessoas. Mas se você chamasse: "Ei, João", então o João responderia, os outros não iriam responder. Os nomes satisfazem essa necessidade. Através deles, podemos nos comunicar. Eles proporcionam a base para o comportamento social. Portanto, você deve conhecer ambas, as convenções e a libertação. As convenções têm o seu uso, mas na realidade não existem nada nelas. Até mesmo as pessoas não existem. Elas são apenas grupos de elementos, nascidas de condições causais, crescem na dependência de condições, existem durante algum tempo. Mas sem as convenções não teríamos o que dizer, não teríamos nomes, nenhuma prática, nenhum trabalho. As regras e convenções são estabelecidas para que tenhamos a linguagem, para facilitar as coisas, e isso é tudo. Vejam o dinheiro, por exemplo. Em um passado remoto não existiam moedas ou cédulas. Elas não possuíam valor. As pessoas faziam escambo. Mas como isso era muito complicado, foi criado dinheiro, usando moedas e cédulas. Talvez no futuro tenhamos algum decreto real de modo que não precisaremos mais usar cédulas de dinheiro. Usaremos cera, derretendo-a e comprimindo-a em blocos. Diremos que isso é dinheiro e o usaremos em todo o país. Deixando a cera de lado, pode acontecer que eles decidam que a moeda local deva ser excremento de galinha. Todas as outras coisas não podem ser dinheiro, apenas o excremento de galinha. Então as pessoas iriam brigar e matar umas às outras pelo excremento de galinha. Assim é como são as coisas. Muitos exemplos poderiam ser usados para ilustrar as convenções. Aquilo que usamos como dinheiro é simplesmente uma convenção que criamos, que tem um uso dentro dos limites da convenção. Tendo decretado o que deve ser dinheiro, aquilo se torna dinheiro. Mas na realidade, o que é dinheiro? Ninguém é capaz de dizer. Quando existe um acordo popular acerca de algo, então surge uma convenção para satisfazer a necessidade. O mundo é apenas isso. Isso é convenção. Mas para fazer com que as pessoas comuns entendam a libertação é realmente difícil. Nosso dinheiro, nossa casa, nossa família, nossos filhos e parentes são simples convenções que nós inventamos, mas na realidade, vendo-os sob a luz do Dhamma, eles não nos pertencem. Talvez não nos sintamos tão bem ao ouvir isso, mas na verdade é assim. Essas coisas possuem valor somente através das convenções estabelecidas. Se estabelecermos que elas não possuem valor, então elas não terão valor. Assim é como as coisas são. Criamos as convenções no mundo para satisfazer uma necessidade. Nem mesmo este corpo é realmente nosso. Nós é que supomos que seja assim. É verdadeiramente apenas uma suposição. Se você tentar encontrar um eu real, com substância dentro dele, não irá encontrá-lo. Existem apenas elementos que nascem, permanecem por um tempo e depois morrem. Tudo é assim. Não existe uma real e verdadeira substância nele.
mas está certo que nós o usemos. É uma ferramenta para nosso uso. Se ele parar de funcionar, haverá problemas, mas apesar do fato de que ele irá parar de funcionar, você deve tentar ao máximo preservá-lo. E dessa forma, temos os outros 4 apoios que o Buda ensinou repetidas vezes para que nós os analisemos em profundidade. Eles são os apoios dos quais o monge depende para manter a sua prática. Enquanto você viver, irá depender deles, portanto você deve compreendê-los. Não se apegue a eles, dando origem ao desejo na sua mente. A convenção e a libertação estão relacionadas desta forma continuamente. Apesar de usarmos as convenções continuamente, não devemos confiar nelas como sendo a verdade. Se você se apegar a elas, o sofrimento irá surgir. O caso do certo e errado é um bom exemplo. Algumas pessoas veem o errado como sendo certo e o certo como sendo errado. Mas ao final, quem é que realmente sabe o que é certo ou errado? Nós não sabemos. Diferentes pessoas estabelecem diferentes convenções acerca do que é certo e do que é errado. Mas o Buda tomou o sofrimento como parâmetro. Se você quiser discutir sobre isso, não chegaremos nunca a um acordo. Um diz certo, outro diz errado. Um diz errado, outro diz certo. Na verdade, não temos qualquer ideia do que é certo ou errado. Mas numa abordagem útil e prática, podemos dizer que o certo é não causar dano para si mesmo e não causar dano aos outros. Dessa forma, temos algo prático. Portanto, no final, tanto regras e convenções, bem como a libertação, são simplesmente damas. Uma é mais elevada que a outra, mas elas andam juntas. Não há um modo de garantir que alguma coisa é definitivamente desta ou daquela forma. Por isso o Buda disse para não levarmos o assunto adiante. Desde que seja incerto. Não importa o quanto você goste ou desgoste disso. Você deve entendê-lo como sendo incerto. Independente do tempo e lugar, toda a prática do Dhamma alcança sua realização no lugar em que não há nada. É o lugar da capitulação, do vazio, de deixar de lado o fardo. Esse é o final. Não é como a pessoa que diz: por que a bandeira está tremulando ao vento? Eu digo que é por causa do vento. Outra pessoa diz que é por causa da bandeira. A outra replica que é por causa do vento. Não existe fim nisso. A mesma situação com a velha charada. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não há como chegar a uma conclusão. Isso é a natureza. Todas essas coisas que dizemos são apenas convenções. Somos nós que as estabelecemos. Se você entender essas coisas com sabedoria, então você entenderá a impermanência, o insatisfatório e o não-eu. Esse é o entendimento que conduz à iluminação. Vocês sabem que treinar e ensinar pessoas com diferentes níveis de compreensão é realmente difícil. Algumas pessoas possuem certas ideias. Você lhes diz algo e elas não acreditam em você. Você lhes diz a verdade e elas dizem que não é verdade. Eu estou certo, você está errado. Não existe um fim nisso. Se você não se soltar, haverá sofrimento. Eu já lhes contei antes sobre os 4 homens que se dirigiam para a floresta. Eles ouvem uma galinha cacarejando. Cocorocó. Um deles fica furioso. Isso é um galo ou uma galinha? 3 deles respondem juntos: é uma galinha. Mas o outro não concorda. Ele insiste que é um galo. Como uma galinha poderia cacarejar assim? Ele pergunta. Eles respondem: bem, ela tem um bico, não tem? Eles discutem até as lágrimas, ficando realmente perturbados com a discussão. Mas ao final, eles estão todos equivocados. Quer você diga uma galinha ou um galo, esses são apenas nomes. Estabelecemos essas convenções, dizendo que é um galo, e assim por diante, que é uma galinha, de outro jeito. Um galo cacareja assim, uma galinha cacareja de outro modo. É assim que ficamos atolados no mundo. Lembre-se disso. Na verdade, se você disser que realmente não há um galo e nem uma galinha, então isso dará um fim ao tudo. No campo da realidade convencional, um lado está certo e o outro está errado, mas nunca haverá plena concordância.
Discutir até as lágrimas não serve para nada. O Buda ensinou a não nos apegarmos, mas como praticamos o não apego? Nós simplesmente praticamos o abandono do apego. Agora, esse não apego é muito difícil de ser compreendido. Para investigá-lo e penetrá-lo, é necessário ter aguçada sabedoria, de forma a realmente alcançar o não apego ou o desapego. Quando você pensa sobre isso, quer as pessoas estejam felizes ou tristes, contentes ou descontentes, não depende de elas terem pouco ou terem muito, depende da sabedoria. Todo sofrimento só pode ser superado através da sabedoria, vendo a verdade das coisas. Portanto, o Buda nos exortou a investigar e a pensar seriamente. Esse pensar seriamente significa simplesmente tentar solucionar esses problemas corretamente. Essa é a solucionar os seus problemas gradualmente. Mesmo que ela ainda tenha apego, se ela tiver sabedoria e ver que o envelhecimento, a enfermidade e a morte são parte da natureza, então ela será capaz de obter alívio do sofrimento. Nós estudamos o Dhamma somente por esta razão, para curar o sofrimento. Não existem muitos fundamentos no budismo. Existe apenas a origem e a cessação do sofrimento. Isso o Buda chamou de verdade. O nascimento é sofrimento, o envelhecimento é sofrimento, a enfermidade é sofrimento e a morte é sofrimento. As pessoas não veem sofrimento como a verdade. Se entendermos a verdade, então entenderemos o sofrimento. O orgulho contido nas opiniões pessoais, esses argumentos, eles não têm um fim. Para tranquilizar as nossas mentes, para encontrar a paz, deveríamos pensar seriamente no passado, no presente e naquilo que nos aguarda, como o nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte. O que podemos fazer para evitar que sejamos atormentados por essas coisas? Mesmo que ainda estejamos um pouco preocupados, se investigarmos até sabermos de acordo com a verdade, Nono capítulo. Sem morada. Nós ouvimos algumas partes dos ensinamentos e não conseguimos compreendê-los realmente. Nós pensamos que eles não deveriam ser como são, e por isso não os seguimos. Mas na verdade há uma razão para todos os ensinamentos. Pode parecer que as coisas não deveriam ser dessa forma, mas elas são. Inicialmente, eu nem mesmo acreditava na meditação sentada. Eu não conseguia ver qual benefício que poderia haver em simplesmente ficar sentado com os olhos fechados. E a meditação andando. Caminhe a partir desta árvore, faça a volta e regresse. Por que me incomodo? Eu pensava. Qual a utilidade de todo esse caminhar? Eu pensava dessa forma, mas na verdade a meditação andando e sentada são muito úteis. As tendências de algumas pessoas é que as fazem preferir a meditação caminhando, outras preferem a meditação sentada. Mas você não pode deixar nenhuma delas de lado. As escrituras falam nas 4 posturas: em pé, caminhando, sentado e deitado. Nós vivemos com essas 4 posturas. Podemos preferir uma a outra, mas precisamos usar as 4. Elas dizem que essas 4 posturas devem ser equilibradas, fazer com que a prática seja equilibrada em todas as posturas. Inicialmente eu não consegui entender o que isso quer dizer, fazer com que sejam equilibradas. Talvez isso signifique
que dormimos por 2 horas, depois ficamos em pé por 2 horas, depois caminhamos por 2 horas. Talvez seja isso? Eu tentei, mas não consegui. Era impossível. Esse não era o significado de fazer com que as posturas fossem equilibradas. Fazer as posturas equilibradas se refere à mente, à nossa atenção. Isto é, fazer a sabedoria surgir na mente, iluminar a mente. Essa nossa sabedoria tem que estar presente todo o tempo, em todas as posturas. Nós precisamos saber ou compreender constantemente. Em pé, caminhando, sentado ou deitado, nós entendemos todos os estados mentais como impermanentes e insatisfatórios e não eu. Dessa forma, é possível fazer com que as posturas sejam equilibradas. Tanto faz se o gostar ou não gostar estejam presentes na mente. Nós não nos esquecemos da nossa prática. Estamos atentos. Se nós focarmos nossa atenção na mente constantemente, então teremos a essência da prática. Quer experimentemos estados mentais que o mundo entende como bons ou ruins, nós não ficamos esquecidos. Não nos perdemos no bom e no ruim. Nós permanecemos firmes. Fazer com que as posturas sejam estáveis, dessa forma é possível. Se tivermos estabilidade na nossa prática e formos elogiados, então será simplesmente elogio. Se formos criticados, então será apenas crítica. Nós não ficamos excitados ou deprimidos com isso. Permanecemos exatamente igual. Por quê? Porque vemos o apego em todas essas coisas. Nós vemos o que elas causam. Nós estamos constantemente conscientes do perigo em ambos, no elogio e na crítica. Habitualmente, quando estamos de bom humor, a mente também está. Nós vemos ambos como sendo a mesma coisa. Se estamos de mau humor, a mente também está mal, e nós não gostamos disso. Assim é como são as coisas. Essa é a prática desequilibrada. Se tivermos equilíbrio apenas o suficiente para reconhecer os nossos humores e saber que estamos nos apegando a eles, isso já é um grande avanço. Isto é, temos consciência, nós sabemos o que está acontecendo, mas ainda assim não conseguimos nos soltar. Nós vemos que estamos nos agarrando ao bom e ao mal e sabemos disso. Agarramo-nos ao bom e sabemos que essa ainda não é a prática correta. Mas mesmo assim não podemos nos soltar. Isso já é 50% ou 70% da prática. Ainda não existe a libertação, mas nós sabemos que se pudéssemos nos soltar, isso seria o caminho para a paz. Prosseguimos dessa forma, vendo com igualdade as consequências danosas de todos os nossos gostos e desgostos, dos elogios e críticas, continuamente. A mente dessa forma estará equilibrada, não importa o que ocorra. Mas as pessoas mundanas, quando acusadas ou criticadas, ficam realmente perturbadas. Se elas são elogiadas, ficam animadas. Elas dizem que é bom e ficam realmente felizes por isso. Se soubermos a verdade acerca dos nossos vários humores, se soubermos as consequências de nos apegarmos ao elogio e à crítica, o perigo de nos apegarmos a qualquer coisa que seja, seremos mais sensíveis aos nossos humores. Saberemos que se nos agarrarmos a eles, realmente haverá sofrimento. Veremos esse sofrimento e veremos o nosso apego como a causa desse sofrimento. Começaremos a ver as consequências do apego e do agarramento àquilo que é bom e àquilo que é mal, porque nós os compreendemos e já vimos o resultado. Não trazem a verdadeira felicidade. Então, agora vamos procurar uma maneira de nos soltarmos. Onde está esse caminho para nos soltarmos? No budismo dizemos, não se apegue a nada. Nunca paramos de ouvir esse não se apega a nada. Isso significa segurar, mas sem se agarrar, como uma lanterna. Nós pensamos, o que é isso? Então nós apegamos. Ah, é uma lanterna. Então a colocamos de volta. Seguramos as coisas dessa forma. Se não quiséssemos absolutamente nada, o que poderíamos fazer? Não poderíamos fazer meditação andando ou qualquer outra coisa.
Portanto, precisamos primeiro querer as coisas. É desejo sim, isso é verdade, que mais tarde conduzirá aos parames, ou virtude, perfeições, tal como querer vir aqui. Por exemplo, o venerável Jagaro veio para visitar o Wat Pa Pong. Primeiro, ele precisou desejar vir. Se ele não tivesse sentido que desejava vir, ele não teria vindo. O mesmo ocorre com todas as pessoas. Elas vêm aqui por causa do desejo. Mas quando o desejo surge, não se apegue a ele. Dessa forma, você vem e depois você retorna. O que é isso? Nós pegamos, olhamos e vemos. Ah, é uma lanterna. Então colocamos-las de volta. A isso se chama querer, mas sem se apegar. Nós soltamos daquilo. Nós conhecemos e depois soltamos. Colocando de uma forma simplificada, conheça e depois solte. Permaneça olhando e soltando. Isto dizem que é bom, isto dizem que não é bom. Conheça e depois solte. Bom e mal, conhecemos tudo isso, mas nós o soltamos. Nós não nos apegamos totalmente às coisas, nós as queremos com sabedoria. A prática nessa postura pode ser constante. Você precisa ser estável dessa forma. Faça com que a mente conheça tudo dessa forma. Deixe que a sabedoria surja. Quando a mente possui sabedoria, o que mais há para buscar? Precisamos refletir acerca do que estamos fazendo aqui. Qual a razão de estarmos vivendo aqui? Pelo que estamos trabalhando? No mundo se trabalha por esta ou aquela recompensa. Mas os monges ensinam algo um pouco mais profundo do que isso. O que quer que façamos, nós não esperamos nada em troca. Trabalhamos sem esperar recompensas. As pessoas mundanas trabalham porque querem isto ou aquilo, porque elas querem um ou outro ganho. Mas o Buda ensinou a trabalhar apenas pelo trabalho. Não pedimos nada além disso. Se você faz alguma coisa apenas para obter algo em retorno, isso irá causar sofrimento. Tente por você mesmo. Você quer tranquilizar a sua mente, e então você senta e tenta tranquilizá-la. Você irá sofrer. Tente. O nosso caminho é mais refinado. Nós fazemos e depois soltamos. Fazemos e soltamos. Veja um Brahmane que faz um sacrifício. Ele possui um desejo na mente, por isso ele faz um sacrifício. Esses atos que ele pratica não irão ajudá-lo a transcender o sofrimento, porque ele está agindo com base no desejo. No início, praticamos com algum desejo na mente. Seguimos praticando, mas não conseguimos alcançar o nosso desejo. Assim praticamos até que cheguemos a um ponto em que praticamos para não obter nada em troca. Praticamos para poder nos soltar. Isso é algo que precisamos ver por nós mesmos, é muito profundo. Talvez pratiquemos porque queremos alcançar Nibbana, e exatamente por isso você não irá alcançar Nibbana. É natural que se queira a paz, mas não é verdadeiramente correto. Precisamos praticar sem desejar absolutamente nada. Se não desejarmos absolutamente nada, o que iremos obter? Não obteremos nada. Qualquer coisa que você obtenha é apenas causa de sofrimento. Portanto, nós praticamos para não obter nada. Isso é exatamente o que chamamos de esvaziar a mente. Ela está vazia, mas ainda existe a ação. Esse vazio é algo que habitualmente as pessoas não entendem, mas aqueles que o compreendem veem o valor de conhecê-lo. Não é o vazio de não ter nada, é o vazio das coisas que estão aqui. Tal como esta lanterna, deveríamos ver essa lanterna como vazia. Por causa da lanterna existe o vazio. Não é o vazio em que não podemos ver nada. Não é isso. As pessoas que assim o entendem estão completamente equivocadas. Você tem que compreender o vazio das coisas que aqui estão. Aqueles que ainda estão praticando com a ideia de obter um ganho são como o Brahmane que faz um sacrifício para satisfazer um desejo. Como as pessoas que vêm me ver para serem borrifadas com água benta. Quando eu lhes pergunto, por que vocês querem esta água benta? Eles dizem, queremos
viver felizes e com conforto, sem enfermidade. Aí está. Elas nunca irão transcender o sofrimento dessa forma. O caminho mundano é fazer as coisas por alguma razão, para obter algo em troca. Mas no budismo, fazemos as coisas sem essa ideia de ganho. O mundo precisa entender as coisas em termos de causa e efeito, mas o Buda nos ensina a ir além da causa e além do efeito, ir além do nascimento e além da morte, ir além da felicidade e além do sofrimento. Pense a respeito disso. Não existe onde ficar. Nós vivemos em um lar. Deixar esse lar e ir para onde não existe um lar, não sabemos como fazer isso, porque sempre vivemos com o vir a ser e com o apego. Se não podemos nos apegar, não sabemos o que fazer. Assim, a maioria das pessoas não quer Nibbana. Não existe nada lá, absolutamente nada. Olhe para o teto e o piso aqui. O extremo superior é o teto. Essa é uma morada. O extremo inferior é o piso, e essa é outra morada. Mas no espaço vazio entre o piso e o teto não existe onde se sustentar. Uma pessoa pode se sustentar no teto ou no piso, mas não no espaço vazio. Onde não existe uma morada, ali é onde está o vazio, e colocando de uma forma simples, dizemos que Nibbana é esse vazio. As pessoas ouvem isso e elas recuam um pouco. Elas não querem isso. Elas temem que não verão os seus filhos ou parentes. É por isso que quando abençoamos pessoas leigas, dizemos que você tenha uma vida longa, beleza, felicidade e força. Isso faz com que elas fiquem realmente felizes. Sadhu, elas todas dizem. Elas gostam dessas coisas. Se você começa a falar sobre o vazio, elas não querem saber. Elas estão apegadas à moradia. Mas você alguma vez viu uma pessoa bem velha, com uma bela complexão? Você alguma vez viu uma pessoa bem velha, com muita força ou muito feliz? Não, mas nós dizemos vida longa, beleza, felicidade e força. E elas ficam realmente satisfeitas. Todas elas dizem Sadhu. Isso é o mesmo que o Brahmane que faz oblações para obter o que quer. Na nossa prática, nós não fazemos oblações. Nós não praticamos para obter algo em troca. Nós não queremos nada. Tranquilize a sua mente, nada mais, e acabe com isso. Mas se eu falar assim, vocês não se... Onde está o Buda? Podemos pensar que o Buda aqui esteve e partiu. Mas o Buda é o Dhamma, a verdade. Algumas pessoas gostam de dizer: se eu tivesse nascido na época do Buda, eu iria para Nibbana. Pessoas estúpidas falam desse modo. O Buda ainda está aqui. O Buda é a verdade. Independente de quem nasça ou morra, a verdade ainda está aqui. A verdade nunca parte do mundo, está aqui todo o tempo. Quer um Buda nasça ou não, quer alguém saiba ou não, a verdade ainda está aqui. Portanto, devemos nos aproximar do Buda. Devemos vir para dentro e encontrar o Dhamma. Ao encontrarmos o Dhamma, encontraremos o Buda. Vendo o Dhamma, veremos o Buda e todas as dúvidas se dissolverão. Colocando de uma maneira bem simples, é como o mestre Shou. Inicialmente, ele não era um mestre. Ele era apenas o Sr. Shou. Depois que ele estudou e passou todos os exames necessários, ele se tornou um mestre. E se tornou conhecido como Mestre Shou. Como é que ele se tornou um mestre? Estudando as coisas que eram necessárias. Dessa forma, permitindo que o Sr. Shou se tornasse o Mestre Shou. Quando o Mestre Shou morrer, os estudos para se tornar um mestre irão permanecer, e todos aqueles que estudarem se tornarão um mestre. Esse conjunto de estudos para se tornar um mestre não desaparece, tal como a verdade, cujo conhecimento permitiu ao Buda tornar-se o Buda. Portanto, o Buda ainda está aqui. Todo aquele que praticar e ver o Dhamma, verá o Buda. Nos dias de hoje as pessoas estão todas equivocadas. Elas não sabem onde está o Buda. Elas dizem:
Se eu tivesse nascido na época do Buda, eu teria me tornado um discípulo e ele me iluminaria. Isso é tolice. Vocês deveriam entender isso. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.